estão em condições. Mas eu quero dar o exemplo do meu livro, que foi diferente. O meu livro, ele é um recorte da realidade social, da relação entre o ser humano e o ser não humano, o pré-humano. Então, sob o ponto de vista do eixo cosmoético, ele é, na sua maioria, ali eu estou expondo nosografias. Sim. Né? Então, ele é predominantemente, ele mostra, não é que o livro seja, ele expõe predominantemente a nosografia dessa relação, e é a realidade de hoje. Eu escrevi durante muitos anos, em determinados momentos, dependendo do capítulo, eu deixava engavetado algum tempo. Porque aí eu tinha que fazer um processo de maior autossustentabilidade, porque tinham textos que descreviam situações que naquele momento eu não conseguia ler. Aquilo me causava uma repulsa. E aí eu fui tendo que ter estofo e pensar o seguinte, eu estou escrevendo para quê? Eu estou escrevendo para mostrar uma realidade, para poder assistir tanto o humano quanto o pré-humano. Então, eu tive que ir me preparando durante anos para poder o livro sair, mas dependia do capítulo. Depois que o livro entrou para editares, foi céu de brigadeiro. Tranquilo. Outra etapa, né? Aí foi o processo de... Eu, como já era revisora, né, então para mim era tranquilo, mandava para revisão, e eu também revisava, foi por todas as etapas. No lançamento não houve nenhum tipo de contrafluxo, e por quanto eu ouvia, eu ficava pensando, bom, eu tenho que me calçar porque, né, pode acontecer algo. Mas, em princípio, foi tudo muito bom e muito certo. E eu penso, né, que durante a escrita o processo foi interdimensional e ele foi sendo cada vez mais desassediado. Porque na hora que você pega um texto, na hora que você vê uma realidade, não é algo que está na época, na história, não, é no hoje. E aquilo é pulsante, e você tem que lidar com aquilo e ter aquele olhar de assistente. Não mais aquela repulsa, mas não, isso aí é ignorância, né, da pessoa que faz isso. Então, você modificar o seu olhar para poder fazer uma assistência enquanto escreve, porque o posicionamento do autor, ele ali está em todas as folhas. O seu posicionamento pode garantir muito contrafluxo. Se você não enxerga um pouco mais do que deveria, pode causar muitos problemas. Então, é um processo concomitante. Não, eu fico escutando os colegas, né, que falam dos livros, como é rica a experiência, né? O que se aprende, né? Parapsiquicamente, eu estou falando, né? Porque é um trabalho, em tese, mais mental somático, mas veja os engajamentos parapsíquicos interdimensionais que a gente pode aprender, né? Numa situação dessa. É riquíssimo. No dicionário da OIC foram 7 anos. Eu passei pressão durante 6 anos e meio. Direto. 6 anos e meio, direto. Então, você está vendo. Eu e mais a turma que estava lá comigo. Não teve. Não, aí quando chegou no finalmente lá, e a gente começou a tornar mais público, o negócio abriu o caminho. Aí quando estava para publicar, eu nunca fui tão amparado. Foi o processo até a publicação, eu senti amparo de um evoluciólogo. Sabe, aquela coisa de altíssimo nível. Agora, qual que era a pressão? Como era a pressão, Marcos? A pressão era assim, contrária a não publicar aquilo, a não falar certas coisas, entendeu? A querer te dar medo, a querer te puxar o tapete, todas essas coisas assim, sabe? De querer te levar pro buraco. Foi... Agora, bom que era um grupo e tal, né? Ajudou, diluiu e tal, mas assim, eu estava na liderança do negócio, né? Então, foi bem complexo, assim. E o interessante... Mas aquele negócio, dá um estofo, né? Depois para você, né? Do negócio, né? Não tem muita saída. Você tem que ir com inteligência, devagar, com ponderação. Não pode ser bobo nem ingênuo.
Mas tem que ir indo, criando estruturas, porque senão também a gente não caminha, né? Sim, e aí ficamos com medo de tratar o processo nosográfico, mas afinal, a evolução não é tornar o nosográfico cada vez mais cosmoético? Então eu acho que na hora que a gente se esconde, eu digo se esconde entre aspas, tira o corpo fora, tira o corpo fora e coloca só o processo homeostático, não, eu não vou lidar com isso que eu acho que ainda não posso, não, tem que ter aquela autoanálise muito crítica. Mas também tem que ter um autoenfrentamento de por que você está escrevendo, qual é o público-alvo, quem você quer assistir. Agora, em relação aos capítulos, é muito interessante que determinados capítulos eu senti uma presença extrafísica amparadora até muito forte, mas era em determinados capítulos. Sim, certas ideias, né? Certas ideias. E até para que a minha reação frente àquela realidade, ela fosse tratada, e aí tinham as achegas mentais somáticas, ela fosse tratada de um modo não livro-denúncia, não aquele julgamento já anticosmoético, jogando, sabe, tudo às feras. Não. Para que eu tivesse aquele olhar do assistente. Vendo a imaturidade até do algoz, né? Exatamente. E social, né? Porque eu vejo isso aí no seu livro, aparece isso bem claramente. É interessante que cada um tem um caso aí de pressão, né? No meu caso, assim, pegando Oportunidade de Viver, que foi o primeiro livro, a minha pressão foi para lançar o livro. Não foi bem para escrever. Eu lembro que eu cheguei em casa um dia, depois que eu estava conversando com o revisor, eu cheguei em casa e falei para o João Paulo, será que dá para só publicar esse livro e não lançar? E aí o João Paulo, me deu... Pegou pesado ainda. Me deu a maior bronca, né? E aí, para mim, o mais difícil exatamente foi, gente, eu escrevi um livro, tá? Eu escrevi um livro. Então, o que eu acho? Eu acho que aí pegava nas minhas vulnerabilidades pessoais. Então, naquele momento, eu senti mais pressão. Então, se eu pudesse lançar e nem aparecer, eu lançaria dessa forma. Deixa só lá na estante. Mas não dava para fazer assim. Então, eu tive que ir, assim, lidando. Mas qual que é o ponto que pega? O ponto era a exposição, o ponto foram... Não, aí vamos pensar extrafisicamente. A hora que você se expõe, o que poderia ocorrer? Então, o que poderia... Eu ia ficar visível, né? A hora que aparece mesmo, isso, né? E aí eu não estava muito afim de enfrentar isso, não. Ia ficar visível para as consins, ia ficar visível para as consciex. Eu não estava muito, assim, querendo enfrentar isso, não. Mas aí não teve jeito, né? Fez o livro e aí tinha que enfrentar a galera. E aí eu fui fazendo os lançamentos bem devagar, no meu fôlego, no meu ritmo. Eu acho que foi inteligente, porque assim, eu vi outras pessoas até fazerem isso de uma forma tão over, e alguns até nem aguentaram, né? Até saíram. Sim. E já vi outros que fizeram bastante e aguentaram, né? Tem gente que publicou livro de Conscienciologia e depois que publicou, saiu fora da Conscienciologia. Exato. Então eu fui fazendo devagarinho, no meu ritmo, com o meu fôlego. E depois fui fazendo os outros livros. Mas a pressão foi para lançar. Duas coisas. Você acabou de lembrar uma coisa. Tem a pessoa que publica e some, e tem a pessoa que some para publicar e some de vez, né? A pessoa, vou ali escrever meu livro e já volto. Nunca mais aparece, né? Até hoje, né? Escrevendo. Agora, a Daiane teve uma vez, quando a gente lançou o segundo, né? Aí eu falei, Daiane, eu arranjei aqui uns eventos para a gente poder lançar. O livro tinha sido lançado há pouco tempo aqui, né? E pra gente, aí eu arranjei aqui uma palestra para você, e você falou, pô, João Paulo, mas por que arranjou palestra para mim? Lançamento? Eu falei, arranjei um lançamento em outro estado, já achando ruim. Falei, que nada, vamos para lá. Sofria, mas é porque eu sofria mesmo, eu sofria. Então tem gente, não, que a pessoa, ela fica muito feliz nessa fase. Aquilo realmente me gerava pressão. Então veja, eu tive que fazer minhas reciclagens, né? Estou até hoje, né? Rosa, você vai falar? Eu estou pensando aqui no outro viés de pressão, que é nosso mesmo.
né, de escrita, porque, assim, olhando toda a população, nem todos tiveram, nessa vida, um embasamento para a escrita. E não que isso seja difícil, qualquer pessoa pode sentar e tem cursos, né, de formação de autores. Eu me lembro, né, as turmas eram grandes, eu mesma fiz 3 vezes o curso, mas tem aquela, sabe, aquela pressão interna, não é nem de assediador, nem de pressão holopensiana. Ao contrário, aqui na Cognópolis, a gente sempre teve uma pressão homeostática a favor do livro. A gente teve aulas de como escrever, técnicas para escrever, grupos de desenvolvimento de escrita, imersão na escrita. A gente tem um holopensene muito favorável. Então, eu acho que hoje em dia a gente pode pensar assim, ver o que a gente tem que não está aproveitando esse holopensene de escrita. Agora, engraçado, né? Esses dias uma pessoa virou para mim e falou assim que ela estava se sentindo super pressionada. Assim, pô, sabe, chateada mesmo porque não tinha escrito o livro. Então aí você vê. Está acontecendo isso. Interna, mas é interna e mas assim, aí você falando me fez pensar. Se ela não tivesse o contato conosco, com o holopensene da Consultoria, ela não sentiria isso. Isso, a pressão holopensênica. Mas ela se sentiu mal com um negócio que, no fundo, é positivo. Ela está mal porque ela não conseguiu fazer algo positivo. Essa técnica de botar fila A e fila B, não, A e B, né? O A de autores e o B, o C e o D sem ser autores, a técnica foi essa, né? De pressão, entendeu? É uma discriminação e a gente técnica. tem depoimentos, assim, não sei se a Mabel lembra, em círculo, das pessoas se sentirem, assim, assim, meio chateada consigo mesma, querendo fazer o livro para poder sentar aqui, mas esse o objetivo, não era de discriminação, entendeu? É um processo assim, o objetivo era colocar alguém esse. superior que o outro, né? O objetivo é falar assim, olha, vamos lá, é bom, vale a pena. Mas vale lembrar que essa pressão holopensênica pró-livro, ela vem com uma assistência junto. E veja, nós temos uma IC que publica livros editários. Nós temos uma IC que nos ajuda a escrita de livros, Unescom. E nós temos aí várias atividades e oficinas, a própria Enciclosapiens nos ajuda e tem toda uma estrutura para que a pessoa, se quiser, ela escreva um verbete e defenda aqui. Então, quando a Daiane falou na questão da exposição, e acontece muito, a pessoa apronta o verbete, mas começa a frear na defesa. Ela não quer vir aqui, sentar e defender. Aí tem os gargalos. Né? São várias fases de gargalo. Né? Tem muitas fases de gargalo. O primeiro deles é transformar a ideia num título. Depois, o título ser aprovado. Depois, lidar com a chapa veritográfica. E aí vão os gargalos. Aí tem toda, mas o que eu acho importante é que tem uma estrutura junto que apoia. Por exemplo, programa de verbetografia, né? Eu não entendo a chapa, faço o programa. Então, existe na CCCI um pseudo-problema, que é a pressão para a escrita, mas existem N soluções, N serviços favoráveis, né? Favorável para que ajude, quer dizer, não deixa a pessoa apenas na pressão, sozinha, no problema, quero escrever não sei como. E aí tem todas as estruturas e os serviços para ajudá-la a escrever. Sim. Agora, essa pergunta do verbete, eu tenho minhas opiniões, mas eu queria saber a sua, da turma aí, que é assim, o que acontece, porque assim, eu conheço gente que tem mais de 20 anos de consultoria e não publicou um verbete. Cara, para mim isso é uma vergonha. É um paradoxo. Tipo assim, vergonha total. É um grande paradoxo. Conheço alguém vergonhoso. que recentemente publicou e eu bati palma, fiquei feliz e tal. Nós todos ficamos felizes, né? Hoje ele não está aí. Mas assim, o que eu acho, que eu queria saber, por quê? Qual é o ponto? Em termos de pressão, o que acontece em termos de pressão para a pessoa não chegar nesse ponto? Publicar um verbete, porque às vezes vem alguém aqui de 6 meses de consultoria e vai lá e publica. Sim. Como é que é isso? Eu vou falar, não por mim, tá? Eu vou falar uma coisa que o professor Valdo falou, porque eu não quero... não posso botar o dedo nessa questão, porque eu não tenho a vivência do professor Valdo.
Ele disse o seguinte, quando ele fez a chapa bibliotográfica, eu não sei se vocês sabem, mas ela é um extrato do Homo sapiens urbanizato do Homo sapiens pacífico, né? Ele falou que ficou muito tempo para pegar o suprassumo de tudo para montar a chapa. E era para fazer a gente raciocinar mais um pouco. Então, e outra coisa, porque seria uma obra, acho que ele já estava pensando, né, de passar para ser uma obra de muita gente, né, coletiva. Então, para não ficar uma coisa... Cada um de um jeito. Disforme, né, para ficar mais ou menos uniforme. E aí pega no ego das pessoas. Entendeu? Que ele falou que isso já era de propósito para as pessoas se encaixarem naquela fórmula que era igual a todo mundo. Então, Esse é um fator, né? Ele identificou esse fator. A pessoa que, sabe, que não quer se submeter a uma fórmula formal e, principalmente, para ficar igual a todo mundo. Então, é uma questão de ego. Agora, sim, eu não tenho, como que eu vou dizer, cognição para perceber isso, tá? Isso eu estou repetindo aqui o que eu ouvi.